nosso último assunto, se não me falha a memória, acho que é isso mesmo. Vamos lá. Nosso último assunto. Nós temos fluxos de caixa não uniformes, e aí nós evoluímos para aquela complexidade de cálculo. Agora nós temos um fluxo que não precisa guardar nenhum tipo de regularidade. Seja nas entradas, eu posso ter entradas e saídas de diferentes valores ou diferentes magnitudes, como o distanciamento, o espaçamento no tempo. Posso ter espaçamento maiores, espaço menores. Então eu tenho um fluxo que ele não tem qualquer tipo de regularidade. Legal. Esse fluxo, as minhas decisões de investimento, elas continuam orientadas pela taxa, pelo valor presente e pelo risco. Quando nós temos um fluxo que apresenta variabilidade nas suas entradas, então, eu não tenho uma entrada igual, eu tenho um conjunto de entradas variáveis. Então, eu consigo dizer que existe uma probabilidade do resultado ficar dentro daquele intervalo ali, alguma coisa lá da estatística. Não vou nem perturbar vocês com isso, mas apenas para compreenderem. Temos, se nós tivéssemos um fluxo 100, 120, 110 e etc. Vejam que a minha média é 110, o meu máximo valor é 120 e o meu mínimo valor é 100. Vejam, essa variação, ou essa dispersão do resultado ao redor da média, é aquilo que a gente vai classificar como risco. Se no meu projeto de investimento, se naquilo que eu estou avaliando, eu tiver uma grande variabilidade dos resultados possíveis, eu tenho um alto risco. Se eu tenho uma pequena variabilidade dos resultados possíveis, eu tenho um pequeno risco. Ok? E vejam, quando a gente constrói um histórico, depois de um tempo, a gente vai dizer o seguinte: eu tenho aqui e peguei o meu histórico dos últimos 15 anos, sei lá, e encontrei esse resultado. Vejam, se eu estiver fazendo um projeto e projetando o resultado para frente, não seria prudente projetar meu resultado, por exemplo, a 50, porque eu estaria sendo pessimista demais e no meu pior cenário eu faturo 100, vou estar prevendo para baixo. Assim como seria otimista demais imaginar que as minhas entradas ficariam em 180. Ok? Ela até pode acontecer, mas o meu intervalo, o meu risco estaria dentro dessa flutuação. Ok? Então, quando nós temos um fluxo não uniforme, temos aqui o caso mais complexo, e aí o que pode fazer com que este fluxo seja não uniforme são os diferentes componentes que entram na nossa operação. Por isso que, lembra-se na primeira aula, eu posso dividir qualquer problema de ordem financeira em problemas menores, com o objetivo de compreendê-lo, mas depois eu tenho que somar tudo para chegar no fluxo de caixa final. Porque é o fluxo de caixa final que vai mandar na minha operação, ou que vai ditar os resultados que vão surgir da minha operação. Então, se a gente pensasse o nosso custo-benefício,
O que a gente está fazendo quando calculamos o valor presente líquido? É trazendo cada uma das minhas prestações. Então, aqui, ó, eu vou pegar o meu valor que está no fluxo de caixa 1 e vou descontá-lo para a data 0. Vou pegar o fluxo 2, aqui, ó, e vou descontá-lo para o 2, o fluxo 3, o fluxo 4, o fluxo 5. Então, quando eu calculo aquilo que eu vou chamar de valor presente líquido, eu estou pegando tudo que eu tive de saída com tudo que eu tive de entrada, mas não na sua data futura, mas na sua data descontado para o 0. E aí, nós estaremos fazendo a somatória. O valor presente líquido é o quanto saiu na data 0, mais o que entrou correspondente ao fluxo da data 1, da data 2, da data 3 e etc. Tá, matematicamente, para fazer algebricamente, isso é cansativo, é chato, é trabalhoso, mas, como eu disse para vocês, tanto a HP 12C quanto o Excel nos permite fazer essa tarefa de uma maneira bem simples. E já vamos vê-la aqui, ó. A outra alternativa que a gente tem, o outro parâmetro que nós temos, é o cálculo da taxa de juros. A taxa de juros é a taxa interna de retorno, e aí a dificuldade matemática fica ainda maior se nós temos um fluxo, por exemplo, como este aqui, ó, de 5 períodos. Nós temos um fluxo que, para encontrar a taxa de juros, significa ter que resolver uma equação de grau 5. E se a gente tiver em algum momento inversão de sinal, aí lascou. Pode ser que eu encontre resposta, e aí o nosso engenheiro eletrônico vai dominar bem o assunto. Pode ser que eu encontre resposta não no campo dos números reais, né? Mas, enfim, aí extrapola o objetivo do nosso propósito. Vamos ao nosso fácil, que é o cálculo daquele fluxo pela calculadora. Como já disse aqui, quanto maior a dispersão do fluxo, maior o risco, menor o risco, a gente vai para o cálculo na HP. Vejam que, desenhado, sim. Quando você começou a produzir o assunto, você disse que nessas operações você não respeita a uniformidade do valor, nem do prazo. Pronto, sim. Mas eu tenho a sensação que o prazo Veja, a gente vai ter que encontrar uma periodicidade mínima, mas não obrigatoriamente eu terei que ter valores nas minhas periodicidades mínimas. Por exemplo, digamos que nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, e isso aqui seja uma medida em meses. Aí eu tenho meu primeiro fluxo, 100. No mês 2 eu não tenho nada, no mês 3 eu não tenho nada e tenho 400. No mês 5 eu tenho 100. No mês 6 eu tenho 200, no mês 7 eu não tenho nada e aqui eu tenho 100. Pronto. Vejam, eu estou com um fluxo que não guarda nenhuma uniformidade, nem nos valores, cada fluxo tem um valor diferente, e o primeiro fluxo está espaçado um mês, a distância do primeiro mês para o segundo são 3, a distância é 1,
é 2. Então, eu não tenho regularidade, mas a Aloysio falou uma coisa e é fato. Eu tenho que encontrar a fração mínima de divisão de tempo na minha operação. E aí, ó, quando eu montar o meu fluxo nessa divisão mínima, quando eu puxar a taxa de juros vai ser em relação a essa menor fração que eu tenho. É como se todo mês eu tivesse... Minha visão, Silvio, me perdoe, é uniformidade do tempo, onde as variáveis do período 2, 3 e 6 são igual a 0. 2, 3 e 6, aqui, entendeu? Sem dúvida. 2, 3, 6, 0. Não, 7, né? Acho que não é 6, é 7. 3, 4, 5, 6, 7. Pronto. Ok? E termina sendo uniforme no tempo. Mas percebe que a gente não tem uma regularidade? Enfim. Importante para a gente, isso sim, é verificar nesta menor periodicidade de tempo o que entrou e o que saiu de caixa. Tudo que entrou e saiu na data 0, eu posso somar e subtrair e ter o resultado, na data 1, na data 2 e assim por diante. Legal. Vejam que a HP, ela me dá as funções CF0, CFJ e a função NJ. Essas funções, elas servem para que a gente faça a introdução de fluxos não uniformes na memória da máquina. Então, eu vou usar GCF0 para o fluxo de caixa que está na data 0. Então, cash flow data 0 é o CF0. Depois, o CFJ é o fluxo de caixa que está na data J. Se nós estivéssemos fazendo este fluxo aqui, nós teríamos 0 no CF0, 100 no CFJ. Veja, agora eu tenho o valor de 0, mas esse valor de 0 se repete em sequência 2 vezes. Então eu poderia colocar GCFJ, 0GCFJ, 0GCFJ, ou falar 0GCFJ, então coloquei o fluxo aqui, e dizer para a máquina, ó, esse fluxo 0 se repete 2 vezes, se repete 3 vezes. Então aí eu vou usar o GNJ. GNJ seria o número de vezes que aquele fluxo se repete, e veja, em sequência. Eu tenho o 0 lá na frente. Ele está repetindo, mas ele quebrou a sequência. Então, eu não posso usá-lo. Legal. Se fosse 100, também poderia ser também a mesma coisa, né? Se fosse 100, 100, 100, se repetir 3 vezes... Sim. Se fosse 100, 100, 100, 3 vezes. Tá aí. 100, 100, 100, 3 vezes, eu colocaria 0 GCF0, 100 GCFJ, e colocaria 3... porque ele se repetiria 3 vezes, NJ. Beleza? Tá. Se você colocar uma taxa de juros, que seria a taxa de desconto, no I, FNPV, então o F seguido do PV, ele vai te dar o valor presente líquido. Quem é o valor presente líquido? É o resultado dessa continha que a gente colocou aqui, ó. Então, a gente pode, não para cá, mas para o contrário, tá lá. Fazendo um exemplo, digamos que nós temos um investimento de 100 mil, e esse investimento de 100 mil vai gerar um fluxo de 30, depois 2 fluxos de 40 e um último fluxo de 50. Se a gente tiver um empréstimo de 15%
E aqui eu coloquei em meses, mas está errado. Como a taxa está ao ano, teria que corrigir a taxa. Corrijam isso aqui, ó. Em vez de julho, agosto, setembro, coloquem ano 1, ano 2, ano 3. Para não... Porque senão a gente vai ficar com uma incoerência aí. Então, o que a gente vai fazer? FCLX para zerar a memória da máquina. Aí vamos colocar 100.000 CHSG CF0. Temos aqui o nosso fluxo de caixa inicial. Desculpa, volta. Depois, 30 GCFJ. Então, 30.000 está no ano 1. Depois, 40 GCFJ. Esse seria ano 2, não? Seria o ano 2. Agosto, não? Ano 2. Julho seria Não. ano 0, 1. 0, 1, 2, 40 GCFJ. O 40 se repete 2 vezes em sequência. 2G NJ. E o último fluxo, 50.000. G CFJ. Se eu quiser calcular o valor presente líquido, descontado a 15%, 15 no I, F, NPV. Então, o que significa esses 11.210? Se eu investir R$100.000 em um ano, pegando esse dinheiro a 15%, peguei um empréstimo a 15% para financiar. E aí esse meu investimento, no primeiro ano gerar 30, no segundo 40, no terceiro 40 e no último 50, o resultado final disso é que eu vou ter um ganho, além dos 100 que eu investi, 11.210, ou 220. E qual é a taxa de juros desse investimento aqui? Ó? Qual é a taxa de juros? Eu vou apertar o FIRR, que é o Internal Rate Return, ou taxa interna de retorno, que nos dá os 20%. Ok? Ufa! Com isso, chegamos ao nosso exercício. Vejam, todos trazem resposta.